O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Está começando mais uma edição desta parceria aqui da casa com o trio Ternura de outrora. Leandro Stein, newsletter não é município, mas tem limite, né? Tem limite. Boa tarde. Newsletter do Meio Campo, inclusive, passa desse limite algumas vezes, né? A gente tenta se controlar, mas enfim, essa não passou do limite. Convido vocês a lerem, a assinarem, enfim, a nos apoiarem, porque essa newsletter Meio Campo tá bem legal. Tem um texto principal falando sobre a final da Copa do Rei, entre Barcelona e Real Madrid, e aí resgatando uma história antiga, né? Uma curiosidade que eu não tinha muita noção, de que o último jogo na Espanha, antes que se iniciasse a Guerra Civil Espanhola, em julho de 36, foi exatamente a primeira final da Copa, na época chamada Copa Presidente da República, entre Real Madrid e Barcelona. Então, um jogo que é histórico, né, por aquilo que aconteceu em campo, mas também pelos desdobramentos posteriores, até porque a Guerra Civil Espanhola é talvez o grande evento, né, talvez o grande marco em relação à própria cisão que acontece no clássico entre Real Madrid e Barcelona, enfim, por conta das questões políticas, regionais e tudo isso, né? Então é um jogo que tem histórias interessantes por si, é a despedida do Zamora, né, que é considerado por muita gente o maior goleiro espanhol da história. Ele faz uma defesa decisiva no fim do jogo, mas que também tem outros tantos reflexos em relação a personagens do jogo, a pessoas envolvidas com a Guerra Civil, e também nesse posicionamento posterior mais claro entre Barcelona e Real Madrid em lados opostos, né? Embora isso também se misture de diversas maneiras. Então fica o convite para a leitura. A gente ainda traz um texto sobre a despedida do Vardy, assinado pelo Bonsa. Tem também um texto, tem também o giro que o Lobo fez, né, com algumas histórias paralelas, inclusive a discussão sobre as mudanças na Champions League, que acho que é o mais interessante nesse momento. Então fica o convite não só para leitura, mas também para assinatura gratuita, né? Às sextas-feiras a newsletter é gratuita, e também o apoio, porque aí os apoiadores ganham uma edição paga da newsletter às terças-feiras e, porventura, algumas outras edições extras também. É isso, a minha edição pingou aqui 1h20 na caixa de entrada do e-mail. E aproveitando o gancho, Bonsa, falar um pouco aí dessa despedida do Vardy, né? Que foi uma relação mutualista. Você lembra das aulas de biologia? Foi mais, Não. né? Vardy e Leicester foi uma relação muito positiva para ambos, né? O Vardy é meio que um conto de fadas, né, do futebol como um todo, especificamente futebol inglês, porque ele é aquele cara que começa jogando num time de 8ª divisão, que é basicamente, né, um time... basicamente não, né? Um time amador, vai subindo pela pirâmide, né? Da 8ª para a 7ª, para a 6ª. Na 5ª ele consegue, com o Fleetwood Town, a promoção para a 4ª, e aí é contratado pelo Leicester, que estava na 2ª. E aí ele ajuda o Leicester a subir, ajuda o Leicester a ficar na 1ª divisão, né? Antes de ser campeão inglês, o Leicester quase foi rebaixado. E aí tem aquela campanha fantástica. O que diferencia, acho, o Vardy dos outros jogadores do milagre do Ranieri é que ele ficou, né? E ele não precisava ter ficado. Ele teve uma proposta do Arsenal, ele chegou muito perto de assinar, chegou a visitar as instalações, conversou com o Wenger. Aí, no fim das contas, o dono do Leicester na época, né, o Vichai, o que morreu tragicamente num acidente de helicóptero, cobriu a proposta do Arsenal, e aí ele, dinheiro igual, ele acabou ficando, né? E mesmo com o dinheiro igual, foi uma decisão, assim, difícil, né? Porque como acabou acontecendo, né, o Leicester não voltou a competir naquele nível. Voltou a ser competitivo depois que o Brendan Rodgers ganhou a Taça da Inglaterra, 2 vezes 5º lugar,
mas nunca mais brigou pelo título da Premier League, nunca mais chegou na Champions League, né? Teve algumas campanhas nas outras competições europeias, então dá pro Vardy, ele não terminou a carreira oficialmente, né? Mas sair do Leicester agora pensando, putz, será que eu podia ter passado o meu auge em outro lugar? Talvez eu tivesse conquistado mais títulos. Como fez o Kanté, como fez o Mahrez. Mas, em vez disso, que o Vardy ganhou é um carinho sem igual da torcida do Leicester, né? As mensagens de apoio, a notícia são todas... ele é o melhor jogador da história do Leicester, nenhum time terá um jogador como Jamie Vardy, construa uma estátua, e aí você, quando vai fazer o balanço da sua carreira, você também tem que colocar isso ali, né, junto com as oportunidades perdidas de conquistar outros títulos e tal. Isso também é importante, e esse foi o caminho que o Vardy decidiu tomar depois que ele explodiu no futebol inglês. E então, duvido que ele vá se arrepender. Teve uma carreira brilhante, né? E ainda tava jogando, né? O Vardy, com os 38 anos, jogou 33 rodadas da Premier League, 31 como titular. É que ele não tem mais aquela explosão, né? O Leicester é uma bagunça, é um time muito fraco. Então ele não fez tantos gols assim, mas ele ainda estava inteiro. E Felipe Lobo, hoje tivemos o anúncio, né, de que a seleção brasileira irá aposentar a camisa azul como seu uniforme reserva para tentar aí uma skin, aproveitando a linguagem jovem, que agrade mais o público adolescente, enfim, né? Vivemos uma crise estética, né, na seleção brasileira. Pois é, Matias. Ainda não é um anúncio, digamos, oficial, né? Porque é uma matéria do UOL, né? Que está antecipando aí o que vai acontecer, né? É a matéria até do Igor Siqueira. E tá dizendo que foi aprovado na CBF pelo Edinaldo, né? Para não usar nenhuma cor da bandeira, né? O que eu acho super curioso. Bom, e boa tarde a todos os amigos e amigas. Eu nem falei boa tarde, porque esse assunto já deixa nervoso, né, Matias? Não, Porque, assim, o azul, até o Stein falou bem no nosso grupo aqui, da hora que a gente estava discutindo a pauta, que nós vamos ficar 100 anos sem ganhar a Copa, né? Porque agora, além de todas as coisas que a gente já tá fazendo de errado, do gato, ainda vai jogar fora o manto da Nossa Senhora, que é uma das melhores histórias da seleção brasileira, né? De como surgiu o manto de 58, da Copa do Mundo de 58 para se diferenciar da Suécia, e foi escolhido o azul, que coincidentemente era uma das cores da bandeira, mas que era do manto de Nossa Senhora, enfim. Jogar isso fora, né? Eu até entendo você ter uma terceira opção, porque o Brasil tem uma combinação de cores muito específica, né? De amarelo e azul, e às vezes você precisa de uma outra, e aí eu tentaria, se eu tivesse algum poder, eu tentaria evitar o amarelo e branco, né? Que a gente já viu várias vezes acontecer, inclusive em Copa do Mundo, do Brasil com a camisa amarela e o calção branco. Por isso que muitas das seleções acabam optando por cores únicas, né? É sempre bom lembrar que a FIFA não obriga ninguém, né? Tanto que o Brasil nunca vestiu o uniforme de uma cor só. Eventualmente jogou todo de azul, né? Como na Copa de 94, mas aí era por uma combinação de calções, né? Para não bater a cor dos calções. E que, aliás, ficou muito bom, né? E aí, bom, eu acho que tem uma questão interessante aí de o que vai ser feito, porque essa ideia, a gente estava falando que entre nós, né, eles falam que é para atender os jovens, né? E aí, assim, como o Bonsa falou na nossa conversa, o jovem não gosta de azul, o jovem não gosta de verde, me parece mais uma dessas conversinhas moles de dirigente velho que acha que entende de jovem, que ouviu alguma consultoria da modinha aí, dessas consultorias safadas que ficam inventando tendência, e para dizer que, assim como o Florentino falava lá, que jovem não assiste futebol, tem que ser TikTok. Ele queria fazer a Kings League, né? E assim, eu nem sou contra a existência da Kings League, até pelo contrário, eu acho que é legal que exista, só que o futebol não é a Kings League. Acho que são coisas diferentes, que elas podem coexistir. Acho que é até legal que você eventualmente dê a chance ali de jogadores, né, que não foram profissionais e jogar na Kings League. Eu não acho um problema, na verdade. Só que assim como no tênis,
Eles deviam ter criado uma modalidade diferente e não inventado que a Copa Davis era outra coisa e jogado a Copa Davis no lixo, né? Deviam ter só criado algo novo. Enfim, tudo isso para dizer que, assim, eu estou torcendo que dos males venha o menos pior, que seja uma camisa preta, que não está nas cores da bandeira, né? Mas pelo menos a gente já viu o Brasil jogar de preto contra a Espanha, naquele amistoso contra o racismo, que a gente aspas. Muitas aspas aí nessa contra o racismo. Mas pelo menos preta acho que é menos mal, né? Eu até tenho a camisa preta, que é o Alisson usou na Copa, né? Achei que ficou legal até, aquela camisa preta. Mas, enfim, eu não espero nada muito bonito, não, porque me parece que, mais uma vez, eles estão querendo vender algo pro jovem, com essa desculpa, pelo menos, né? Eu tô acreditando que eles achem isso mesmo. Porque, enfim, acham que o jovem vai curtir um negócio. Eles vão colocar o quê? Tie-dye na camisa? Aquelas camisas, sei lá, né? Me parece uma burrice, porque dá pra fazer com as cores do Brasil. Você pode fazer uniformes super legais, super únicos. A azul pode ficar que vai ser. Você vai pega ser aqueles que mistura, sabe? Você pega as outras modalidades, por exemplo, né? O basquete, ele consegue fazer uniformes muito bacanas usando apenas a paleta, né, da bandeira, enfim. Que pelo menos se fosse ainda, sei lá, vai abrir mão do azul, mas vai fazer uma edição, sei lá, um verde escuro, porque precisa. Toda a seleção é ideal que tenha, na verdade a seleção é time, né? Uma versão mais clara e uma versão mais escura, né? Para ter contraste. Então é importante ter um uniforme escuro. Então, assim, digamos, vou abrir, em vez de o verde bandeira, vai usar um verde estilizado, mais escuro. Acharia ok, assim, dá para tentar pensar em algo. Mas vai inventar o quê? Marrom? Vai fazer... Vermelho não vai ser, porque imagina, os caras vão colocar vermelho na camisa do Brasil, aí vai ter gente rasgando, aí pelo menos tem uma desculpa conceitual, né, do pau-brasil, enfim, vermelho como brasa. Homenagem ao pau-brasil. Porque eu não consigo imaginar que cor que eles vão inventar, né, roxo. Aí roxo não pode, porque os machinhos vão falar que parece rosa e rosa não pode. Quando a Argentina lançou a camisa roxa na Copa de 2022, teve essa mesma polêmica. Então sempre tem uns machinhos que ficam, meu Deus, eu não posso usar roxo porque parece rosa, eu vou parecer... Vai crescer uma vagina, né? O cara não pode usar. Sendo que até o começo do século passado, a cor que era relacionada à masculinidade e virilidade era o rosa, né? É uma mudança de paradigma muito recente. Então, essas coisas, né? Mas, enfim, eu espero o pior. Eu torço para que não seja, mas eu espero que vai ser horrível, porque... Nunca vem coisa boa daí, né? Vou lembrar de novo. As pessoas atribuem, assim, esse padrão FIFA de uniforme. A FIFA tem culpa de 1 milhão de coisas, mas isso não é culpa da FIFA. Assim, tudo que a gente já falou, eu já falei com fornecedores, os fornecedores falam, a culpa é do clube e da seleção. São eles que dizem o que pode e o que não pode. Tem clube que tem guidelines, manual de uso da marca, e tem clube que fala, faz aí. E seleção também. Então, quando a camisa do seu time ficar ruim, culpe o seu clube ou culpe a sua seleção, porque vou até dar o nome aqui porque eles falaram em on isso. Foi a Umbro, quando a gente conversou, como é que é a relação com os clubes? E eles falaram isso. Tem clube que te dá um manual enorme de pode, não pode cruzar, pode cor assim, pode intercalar cor, pode não sei o que, cores que não pode usar. E tem clube que fala, a gente tá aí aberto a qualquer sugestão. E na minha opinião, a parceria mais saudável entre fornecedora e clube ou seleção é a Umbro com o Nacional do Uruguai, que assim, dificilmente eles erram e respeitam muito as tradições do clube, a paleta de cores, enfim. Mas é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Então, até por que isso... nos irrita muito, né? Os caras rasgando tradição, né? Uma tradição de muitos anos. Pois é. E falando no Nacional, ele está no grupo da morte, né? Da atual edição da Libertadores, que tem outro tricolor, o Bahia, como líder, né? Uma campanha muito consistente do esquadrão.
que voltou a Libertadores aí após 36 anos de ausência, e é líder, né, desse grupo com outros 3 campeões da Libertadores. Então é de tirar o chapéu o que a equipe de Rogério Ceni tem feito até agora. A vitória do Bahia foi muito importante. Assim, o Bahia caiu num grupo super difícil, né? Veio da fase preliminar e é um grupo com muitos percalços, né, possíveis. E acho que é uma campanha muito boa, tá? Uma classificação até relativamente encaminhada. Claro que tem muito jogo ainda, esse grupo, como é muito equilibrado em termos de forças, pode ainda dar problema, mas a vitória sobre o Atlético Nacional foi uma vitória grande, importante. O William José, né, fazendo um papel importante, ele foi contratado aí para isso. Teve uma carreira muito longa na Espanha, principalmente, né? Fez um papel importante lá fora, até mais do que aqui, né, onde ele passou por vários momentos de altos e baixos. Mas o Bahia do Rogério Ceni tem feito esse trabalho muito bom nessas 3 primeiras rodadas, 2 vitórias e esse empate, e agora até deixa a situação do Inter um pouco mais perigosa, né? Porque ainda que o Inter também não tem nenhum sinal de alerta, mas assim, como é um grupo perigoso, um resultado como esse dessa semana, né? Que foi o empate por 3-3, até foi buscar, né? Saiu de um 3-0 para buscar o empate. Mas era um resultado que se esperava que o Inter conseguisse vencer, né? Assim, conseguisse os 3 pontos. Era importante para o Inter vencer. Então, esse resultado deixa as coisas perigosas, assim, né? Não vai mais poder ter tropeços. Então, o Inter só vai ter mais um jogo em casa, né? Tem o jogo contra o Bahia em casa, então fecha, um jogo, né, difícil. Porque vai fazer 2 jogos fora e daí no final recebe o Bahia, né? E é perigoso, né? Eu acho que essa parte é importante, né, de olhar como é que tá organizada a tabela, né, porque o Bahia e o Inter lideram o grupo e os 2 têm só mais um jogo em casa, né, então eles vão viajar 2 vezes, então assim, né, porque como primeiro turno são 3 jogos, né, não dá pra ser igual pra todo mundo, então acho que vale observar isso, porque eles estão numa posição melhor nesse momento, né, abriram vantagem, mas eles ainda vão ter que jogar 2 vezes fora, que é exatamente o contrário do que acontece com Botafogo e Flamengo, né, o Flamengo ainda tem só mais um jogo fora, que é contra o Central Córdoba, né? Vai buscar a vingança, e aí depois recebe o LDU e o Deportivo Táchira. E a mesma coisa o Botafogo, que joga contra o Carabobo fora de casa e depois tem 2 jogos em casa. Então, apesar desses 2 estarem numa situação pior, eles têm a vantagem de jogar 2 vezes diante dos seus torcedores. O Bahia Internacional, ao contrário. De qualquer maneira, né? Num grupo extremamente difícil, eles tiveram uma boa dianteira. E o Botafogo tem o fato, assim, de que a torcida até tem comentado isso, né, que nessa altura do campeonato no ano passado era a mesma campanha, né? 1 vitória, 2 derrotas, só que no ano passado fazia só mais um jogo em casa e dessa vez faz 2, só que o elenco enfraqueceu e não tem mais a mesma jogando linha. Melhor também, né? Tipo... Então, tipo, a campanha pode ser a mesma, ainda tem chance de classificação, não está nada perdido, mas os 2 jogos que vai fazer em casa é contra Estudiantes e Universidade de Chile. A Universidade de Chile já mostrou que é um time forte fora de Santiago também, né? Venceu o próprio Estudiantes em La Plata e tem essa viagem que não é fácil para jogar no norte da Venezuela, contra o Carabobo, né? Então, eu acho que no caso do Botafogo já está acendido o sinal de alerta, porque são 2 derrotas. O Flamengo, apesar de ter perdido em casa, tinha estreado com vitória, né? Também na Venezuela, vai decidir o seu destino contra o Táchira, que provavelmente vai chegar eliminado já no Maracanã, e pode vencer também, né, o Central Córdoba em Santiago del Estero, né? O jogo mais difícil que o Flamengo tinha de visitante era contra a LDU e conseguiu segurar, né, o empate. Inclusive, eu assisti LDU e Flamengo
e Olímpia e Peñarol, né, 2 confrontos entre equipes que já foram diversas vezes campeãs do continente, né, seja Libertadores, Supercopa, Sul-Americana, enfim. E foram 2 empates em 0-0, no qual prevaleceu o respeito, assim, né? Ninguém quis se arriscar muito para buscar a vitória e parece que todos saíram satisfeitos com o empate, né? Esse resultado do Flamengo, ele não é ruim se a gente pensar nas circunstâncias, assim, até por altitude, por esse respeito, né, que a LDU inspira, diferentemente dos outros adversários do Flamengo, mas por aquilo que foi a partida em si, é um resultado que o Flamengo poderia ter dado esse passo além, né, porque o time teve o controle durante grande parte do tempo, exceto assim no finalzinho, quando teve o gol anulado da LDU, a cabeçada para fora, não foi que o Flamengo sofreu grandes perigos, né? A própria LDU preferiu esperar o Flamengo no campo de defesa para tentar encaixar um contra-ataque, só no final a LDU deu uma carga maior, mas foi um Flamengo que, pelo volume de jogo que teve, não conseguiu concretizar tantas chances, né? E considerando que tinha perdido pontos essenciais em casa, eu acho que o time poderia ter arriscado um pouquinho mais para tentar conseguir pelo menos uma vitória fora, né? Assim, contrabalanceando com o resultado ruim diante do Central Córdoba, para não ficar tão dependente desse resultado, enfim, dessa visita à Argentina. E uma coisa que tem acontecido nessa fase de grupos da Libertadores, nessa temporada em específico, que até acho que está sendo uma edição que está mais difícil de prever quais são os resultados dos times, né, em relação àquilo que, enfim, é expectativa, é histórico em si, são alguns tropeços que não se contava e algumas vitórias surpreendentes também, né, considerando bons resultados de visitantes, enfim, o próprio Nacional e Inter e Nacional, né? Acho que tem essa cara, porque o Nacional não era um time que vinha inspirando confiança, não tinha começado tão bem na Libertadores, e arrancar esse empate por 3-3 com o Inter é positivo, né? Ainda mais por não ter levado a virada, por ter aproveitado os erros defensivos do Inter. Então acho que está sendo uma Libertadores um pouco com essa cara, né? E só para destacar um pouquinho mais o Bahia, acho que essa campanha na Libertadores ela tem ressaltado um aspecto bem legal do Bahia, porque o Bahia geralmente quando a gente vê esses times de grandes donos, enfim, de grandes investidores, eles costumam ter um rótulo em relação ao que eles fazem no mercado de transferências, né? Pode ser um clube que contrata grandes estrelas, pode ser um clube que investe em jovens. Na Champions, por exemplo, a gente pode usar esses rótulos com o PSG, que agora mudou, pode usar esse rótulo com os clubes da Red Bull, enfim. O Bahia, ele tem uma política de contratações que é bastante equilibrada, né? Se a gente pensar que o clube já trouxe apostas como o Eric Pulga, trouxe caras que vinham rendendo bem no Brasil como Caio Alexandre, trouxe jogadores mais tarimbados, tanto no Brasil como o Everton Ribeiro, quanto fora como o Cauli. O Cauli não era conhecido aqui. E acho que essa transferência do William José também é bem interessante dentro dessa política, dentro desse equilíbrio, né? Porque é um cara que, como o Lobo falou, ele tem uma história enorme na Espanha e é um cara que fez mais de 100 gols no campeonato, assim, somando as competições espanholas. Então tem que ter um respeito por esse histórico. É um cara que até evoluiu muito, né? Centroavante geralmente é um tipo de jogador que ele demora um pouquinho mais para amadurecer, e eu lembro de fazer uma entrevista com o Ney Franco 10 anos atrás, em que ele ressaltava exatamente isso, né? O Ney Franco chegou a trabalhar também em seleção de base com o William José, ressaltava como ele acreditava que o William José ia ser um jogador que amadureceria pelas características dele e pelo fato de centroavante geralmente necessitar mais cacuete, mais experiência, e é um cara que chega ao Bahia não só trazendo essa bagagem de futebol internacional, mas também no próprio relacionamento com o Rogério Ceni, né? Por ser um velho conhecido, enfim. Então acho que é um jogador que dá para gerar expectativas quanto a isso, e expectativas também de uma campanha boa do Bahia na Libertadores, né? Considerando que a Libertadores nos mata-matas dos brasileiros tem prevalecido tanto
o Bahia eu acho que é um candidato aí para chegar pelo menos em quartas de final, em semifinal, especialmente ganhando moral nesse grupo em que enfrenta ex-campeões, né? Então são sinais positivos. Até acho que o sinal mais positivo até aqui do Bahia foi a vitória fora de casa contra o Nacional, por quebrar um pouco essa barreira de viagem, enfim, de jogo fora de casa, e também aproveitar uma situação em que o Nacional não vinha tão bem, mas é uma equipe que vai se consolidando, né? Essa liderança dá tranquilidade, porque o equilíbrio prevalece, e a gente tem visto isso em vários grupos, né? A gente pode até discutir aqui. São vários grupos bem equilibrados nesse início de Libertadores também. A gente falou sobre a ordem dos jogos. Nesse grupo especificamente, a ordem é muito importante dos jogos, porque a próxima rodada, a rodada 4, o Bahia pega o Nacional em casa. Então a gente falou, o Bahia vai fazer só um jogo em casa. Vai ser esse, o primeiro, e pode já garantir a classificação, basicamente, né? Porque se vence, tá com 7, vai a 10, um abraço, né? 10 pontos, vai para a segunda fase. Então o Bahia pode já, na quarta rodada, já conseguir a classificação, que seria já bastante épico, né? Se conseguir a classificação na quarta rodada de um grupo tão difícil. E o Atlético Nacional pega o Inter na Colômbia. Rodada 5, Atlético Nacional e Bahia na Colômbia. Nacional e Internacional no Uruguai. E aí, por fim, que a gente falou, Inter e Bahia lá em Porto Alegre. Nacional e Atlético Nacional no Uruguai. Então, assim, é um grupo que, assim, mesmo o Nacional com 1 ponto, ainda dá para sonhar, porque não pode perder do Bahia na próxima rodada, de jeito nenhum, se perder já era. Mas se consegue ali sair dessa vala, né, que se encontrou, pode até dar uma bagunçada aí, né? A gente tem uma situação que o Nacional tá num beco, né? Precisa sair, mas ainda tem jogo, né? Então, pro Bahia é muito importante vencer a próxima para já garantir a classificação e eliminar o Nacional de vez, né? O que já vai criar uma briga interessante. E essa escalação do Bahia é muito legal, né? Se a gente pensar, o Cauli é um jogador importante, mas o Caio Alexandre, que a gente já falou tantas vezes lá, desde a época do Fortaleza, tem feito ótimos jogos, é um jogador que foi desejado por vários clubes, né? E tem sido um jogador importante no Bahia, é um jogador muito bom. O Pulga, que foi muito disputado também no mercado, foi uma novela a sua contratação, e ele tem entregado bom futebol, né? E então acho que o Bahia é um time que a gente vê um elenco bom, não é um elenco de super estrelas como a gente já viu em outros times do Grupo City, né? Mas é um time muito forte, que se reforçou bem, foi buscar jogadores interessantes, e agora tem sido um time perigoso. Também acho que é um time para brigar para chegar nas quartas, e das quartas em diante vai saber, né? Mas é um time interessante. E lembra um pouco, né, falando em Grupo da Morte, a situação da Costa Rica, né, na Copa de 2014, né, naquele grupo com Itália, Uruguai e Inglaterra, né? A Costa Rica foi a morte no Grupo da Morte. Pois é, o Bahia pode cumprir esse papel também, né, vindo da pré-Libertadores e eliminando 2 campeões da competição. Bom, falta só... A gente não falou ainda do Palmeiras e do São Paulo, né, que lideram os seus grupos. O Palmeiras com 100% de aproveitamento, e depois de uma ótima vitória em La Paz, né, o que costumava ser, né, um negócio super raro. Ficou um pouco menos recentemente, né, os brasileiros são tão mais fortes. Achei especialmente um destaque que o Palmeiras chegou a abrir 2-0, levou empate, estava jogando, a altitude podia só ficar de boa, né, mas ainda foi atrás da vitória, tem 9 pontos, ainda vai jogar 2 vezes em casa, né, nesse negócio da tabela, ainda vai ter 2 jogos como mandante, então ali já foi, né. O São Paulo, por sua vez, também lidera o seu grupo com 7 pontos, né, mas ali tá mais próximo, né, porque tem o Talheres está zerado, então o Aliança Lima tá meio perto mesmo, com um bom aproveitamento do São Paulo, mas o São Paulo, assim como o Palmeiras e o Bahia, também tem 2 jogos em casa, né, contra Libertad e Talheres. E quem tá numa situação, não é nem uma situação ruim, né, mas uma situação incerta é o Fortaleza, né, porque tem só 1 ponto, mas tem 2 jogos também, então... vai depender... 1 ponto, porque ainda não decidiu o resultado do jogo contra o Colo-Colo. Exato, né? Então vai saber qual a situação que tá, né? Se ganhar esse jogo, é uma situação diferente do que
Cadê o Fortaleza aqui, rapidinho? Fortaleza, aqui, então, ponto. Então, exato. Siga aí o jogo, tá na briga, empatado com o Racing, um atrás do Bucaramanga. E daí tem 2 jogos para fazer em casa decidir. Também, né? Exato, mas aí não sei o que vai decidir, né? Se vai dar a vitória pro Fortaleza, se vai manter o 0-0, se vai fazer o jogo de novo. Então a gente tá esperando a Conmebol tomar essa decisão. Então, difícil saber. Conmebol, para variar, sentou em cima, né? Pois é. Mas vai ter que resolver uma hora, né? Uma hora, sim. E destaque também Mas ele esquece, ela acaba a fase de grupos, é verdade. Não, Brasil e Argentina, eles ficaram esperando, aí como nenhum dos dois precisou do resultado, eles deixaram por isso mesmo, né? Pois é, com um jogo empate, que não aconteceu. É um jogo que não existe, né, tecnicamente, sim. Porque ele foi anulado, né? E o destaque também para o estreante San Antonio Bulu-Bulu, né, que conseguiu já 2 vitórias, né, ambas em Cochabamba, mas também num grupo com bastante casca, né, porque venceu Olímpia e Vélez Sarsfield jogando em casa e fez 3 campeões também, né? Pois Marcos? Sim. E nesse caso até é o grupo com mais títulos somados, né? Porque são 5 do Peñarol, 3 do Olímpia e 1 do Vélez, né? Então 9 no total, né? Comparado com o grupo do Bahia, são 8, né? São 7, porque são 3 do Nacional, 2 do Inter e 2 do Atlético Nacional. Mas o San Antonio Bulu-Bulu com um orçamento, enfim, limitadíssimo, né? Porque ganhou o Apertura ano passado na Bolívia, muito por conta do formulismo também, né? Porque foi mata-mata, enfim, mas um time que, para os padrões bolivianos, já é bastante modesto, então se comparar com o resto do continente, mas vem fazendo uma campanha muito boa, pensando nessas questões todas, né? Bueno, sexta-feira é dia de KTO aqui no podcast Meio Campo, nossa parceira desde 2021. E aí na véspera, né, da rodada de final de semana, Bruno Bonsante e Felipe Lobo trazem sempre cotações que eles julgam interessantes no site da nossa patrocinadora. Crystal Palace e Aston Villa, mata-mata nesse fim de semana, Copa da Inglaterra. A vitória do Villa, que é um time um pouco melhor, né? Tem feito uma campanha muito boa, saiu da Champions com glórias, né? Fazendo o PSG suar frio. O Crystal Palace é um time perigoso, não é um time bobo, mas o Aston Villa é melhor, jogando, a cotação dele tá 2,20 para vitória, e vitória no tempo normal, tá? Sem pênalti, sem nada. Inter e Roma. Não é mata-mata, mas é quase, porque a Inter não pode se dar o luxo de perder pontos, perdeu pontos na última rodada e vai agora para essa rodada com os 2 empatados, né? Se o Napoli vencer o seu jogo e a Inter não vencer, o Napoli toma a frente de novo. E considerando o que a gente conhece sobre Simone Inzaghi, sobre a Inter e sobre a Roma de Claudio Ranieri, menos de 2,5 gols, 1,82. A Roma é boa em se defender, a Inter também. Não acho que a Inter vai loucamente para cima, e muito menos a Roma. E, por fim, Barcelona e Real Madrid, esse mata-mata dos grandes, né, final. A vitória do Barcelona no tempo normal está pagando 2,12, o que eu acho bem interessante. Mas, se você quer ser mais conservador, para ganhar o título, e aí pode ser da forma que for, nos pênaltis, enfim, tá pagando 1,57. Aí é mais modesto, mas 2,12 para a vitória do Barcelona eu acho interessante, porque o Barcelona é um time melhor hoje do que o Real Madrid, está em fase melhor, embora a final não seja sobre isso, né? Seja sobre quem vai lá e vence. Mas enfim, o time melhor hoje é o Barcelona, então ficam essas 3. Também peguei a vitória do Barcelona contra o Real Madrid, 2,12. E Crystal Palace e Aston Villa, a vitória do Aston Villa a 2,20, né? Barcelona e Real Madrid, porque é isso, né? O Barcelona é um time melhor que o Real Madrid nesse momento, tá numa fase melhor, tá jogando melhor. O Real Madrid também em crise, e o Barcelona tá voando, né? Em busca dessa tríplice coroa. Inclusive, tríplice coroa, tá? Copa, Liga, Campeonato Europeu, tá? Não tem outra formulação. E não é qualquer campeonato europeu também, né? Também, a Champions League, isso. É a Copa dos Campeões e tal. Não tem outra formulação. Enfim, Crystal Palace e Aston Villa. O Aston Villa, pra mim, é um dos melhores. Talvez seja o time inglês da melhor forma nesse momento, né? Até melhor do que o Liverpool, que tá meio que
se arrastando para ser campeão. Mas dos outros ali para baixo, com o Arsenal pensando mais em Liga dos Campeões, e ali tem uma briga pelas vagas europeias, eu acho que o Villa é o melhor time da Inglaterra no momento. E pega o Palace fora, que finalmente saiu não na Premier League, mas pelo menos na temporada tá conseguindo fazer alguma coisa além de só sobreviver com o Oliver Glasner, mas também acho 2,20 pro Villa vencer esse jogo é bastante. E aí tem Southampton e Fulham, e aí eu vou dizer que qualquer time razoável contra, né, os rebaixados da Premier League, eu acho que a essa altura vale você apostar, né? Eles provavelmente vão vencer, a menos que sejam o Chelsea, e tá pagando 1,60 pro Fulham ganhar esse jogo como visitante. O Fulham ainda em briga por vaga na Conference League, então acho que é uma cotação legal. E fica aqui sempre o agradecimento à KTO, nossa parceira aí há 4 anos, pelo apoio, e o lembrete, né? Caso você vá jogar, aposte com responsabilidade, só use o dinheiro que você tem para gastar. É um entretenimento, não é um modo de vida, a gente não está dando aqui dica de investimento nem nada, então sempre fica esse alerta. Passando aqui também para ler os comentários de quem nos acompanha ao vivo, a Cecília Madeira faz referência a Djavan aqui, um dia frio, um bom lugar para ouvir um podcast e o pensamento lá em você. Matheus Cremonese, que se tornou nosso apoiador, manda aqui um boa tarde. Voltou, né? Eu fui olhar aqui, ele era apoiador, voltou a ser apoiador. Então, renovou, agradeço. Então. Pegando o ao vivo aqui direto do trabalho, que maravilhosa é a Libertadores. Francisco Setaro, bora Bahia. Pedro Raupi, o que acharam de tirar o azul da seleção? A gente falou no começo, para quem está chegando agora. Elber Nogueira, manda um boa tarde aqui, finalmente consegui pegar um episódio ao vivo. Ronaldo Jesus, meu amigo lá do Paraisópolis, salve compas, mate um abraço. Denise Fialho, meu Bahia, líder do grupo da morte. José Sobreira Targino Neto, salve meio campo, um abraço daqui de João Pessoa, a cidade que não receberá o jogo da Copa do Brasil. É verdade, né? O Belo disse que o jogo seria no Almeidão, depois deu para trás e vendeu o mando, e enfim, nesses casos sempre sigam o dinheiro, né? Porque é muito suspeita essa transação aí. Quem ganha dinheiro com isso, pois né? A conta não fecha, então a suspeita de lavagem de dinheiro é muito grande. Tiago está em Freitas, salve pessoal, comprei uma camisa do Juventus da Moca, finalmente a capa acertou no design. A capa geralmente acerta no design, o problema dela é que falta tecido. A capa não pensa nas pessoas fora de forma, entre aspas, né? Enfim, é difícil. Se você não for o Cavani, né, que é magro e musculoso, não vai funcionar. Ele que nos manda um abraço lá de Colatina, no Espírito Santo. O Alan Freires, que é nosso apoiador, manda um boa tarde aqui. Giovanni Lima Montenegro, boa tarde, companheiros, nessa tarde fria e chuvosa paulistana. Pois é, vocês podem ver pelo meu agasalho. Enfim, bastante gente comentando aqui. O meu amigo José Pereira, né, que participa do Baião de 2 também. Pulga, Juba e Caio Alexandre são a trinca forte que estão carregando o Bahia nesse primeiro semestre. E o amigo Carlos Eduardo Nacarrarada, proprietário da livraria Barrilete, pergunta aqui também, né, o que vocês acham que a Conmebol está esperando para escolher a sede da final da Libertadores? Está esperando a melhor oferta. A Conmebol é isso, quem pagar mais leva. E também tem que esperar onde não tem conflito, né, Matias? Porque também na América do Sul, às vezes, tem esses probleminhas. E daí isso, né? Escolhe a sede e depois tem que mudar, né? E eles acabam meio que limitando, né, Matias? Porque não tem tantos estádios para fazer desse tamanho, assim, a final, né? Pelo menos no padrão que eles querem. Então, virou mesmo uma coisa Brasil, Argentina, Uruguai. E aí, eventualmente, vai pegar Lima, que estavam falando que pode ser desse ano de novo. Então, a final única ainda tem esse problema, né? As 3 cidades que se apresentaram foi Montevidéu, Brasília e Lima, né? Montevidéu que recebeu apenas a da pandemia, né? Que, enfim, daí
pensaria em uma final com mais possibilidade de público, e Brasília que... Tinha bastante público naquela, viu? Não, sim, mas poderia ser mais. Com os meus próprios olhos. Mas poderia ser mais, porque muita gente não conseguiu. Só acho engraçado que, assim, agora acho que o Conmebol vira e fala, mas não tem tanta cidade. Eu não sei se ela fala, mas ela age pelo menos dessa maneira. A gente avisou, né? Tipo, são as mesmas... Não criaram cidades novas na América do Sul de 5, 6 anos pra cá, sabe? São as mesmas. A gente já sabia que ia ter esse problema. E a logística também não mudou. Não, é uma porcaria a logística, né? Nenhuma montanha. Quero ver fazer final em La Paz. Acho que a questão não é nem falta de cidade, né? A questão de assumir a logística e aí bater no peito para uma final sem Bogotá. E não vai acontecer por todos os custos. Sim. A dificuldade de deslocamento. Pois é. E olha que seria Bogotá legal, né? Tranquila, né? Bogotá é mamão com açúcar ainda. Aliás, é uma cidade muito turística, seria bonito, o estádio é legal. Depois mas que fizeram... Eles querem estádio de 60 mil, mas que seja com aeroporto. Mas fizeram em Guayaquil, que a dificuldade de chegar era pior ainda do que Bogotá, por exemplo. E que tava caótica. Nossa, é verdade, o Stein esteve lá. Pois é, então... Não, o Stein foi para Lima. Foi Lima, é verdade, foi Lima. Porque assim, se eles copiaram desse bagulho da Europa, né? Só que eles não podem também copiar o padrão de estádio da Europa, porque, tipo, não tem, né? Exatamente. Não tem tanto, eles precisam flexibilizar e fazer isso que o Stein falou. Se tiver uma cidade que quer receber, mas não tem as condições, bota dinheiro lá, velho. Pra que mais que o Conmebol arrecada dinheiro? Ou eu tinha que acabar com isso, né? Fazer ida e volta nos seus... Conmebol, podemos. Sim. Seria o certo. E falando brevemente também da Sul-Americana, Stein, dá alguns destaques aí. Lembrando que dos brasileiros só o Corinthians venceu nessa rodada, e mesmo assim... há muito custo, né? Porque jogou boa parte do jogo com um jogador a menos por conta da expulsão do Félix Torres. Se eu acabei falando das cascas de banana da Libertadores, né? De não ter esses resultados tão garantidos, acho que a situação na Sul-Americana é até pior assim para os brasileiros, né? Porque aí você junta o combo de times mais instáveis que estão na Sul-Americana, né? Assim, times com mais problemas nesse início de ano, até em relação a planejamento, enfim, clubes que não vieram de uma campanha tão boa no Campeonato Brasileiro de uma maneira geral, adversários que tantas vezes impõem alguns desafios logísticos, né? E isso aí também é outra questão até mais escancarada na Copa Sul-Americana, né? Uma dificuldade maior. Também times tradicionais que podem aprontar, né? Que podem causar algum tipo de dificuldade. Então você tem esse balanço todo, e muitos times brasileiros que acabam de fora da zona de classificação, ou times brasileiros que acabaram não rendendo necessariamente o esperado, né? Assim, se a gente for olhar por situação na tabela, acho que a situação mais preocupante é a situação do Cruzeiro, porque está na lanterna do grupo, né? Na lanterna do grupo E, acabou perdendo para o Palestino também nessa rodada com um gol no final já, né? O Cruzeiro empatou e aí o Palestino conseguiu fazer o 2-1 já na reta final no Chile, e é o grupo que tem a grande surpresa positiva, que é o Mushuc Runa, né? Que conseguiu a terceira vitória, está com 100% de aproveitamento, com 9 pontos, classificação já encaminhada ao vencer o União Santa Fé por 3-0, um resultado bastante expressivo. No caso dos outros brasileiros, acho que um que dá para relativizar um pouco é o Corinthians. Venceu o jogo contra o Racing, que era importante, mas está fora da zona de classificação no grupo C, né? Está na terceira colocação, mas pelo fato do Corinthians ter sido repescado da Libertadores, pelo fato de cair num pote 4 no sorteio, é um grupo que já teve adversários de potes maiores para complicar, e aí você tem um peso continental maior, né? Um peso local maior com Huracan e América, então é um grupo que esperava-se que tivesse dificuldades para o Corinthians. E o Corinthians ainda faz 2 jogos fora
E essa vitória magra contra o Racing pode prejudicar, porque tanto o Huracan quanto o América golearam a equipe uruguaia. Então, mesmo que o Corinthians empate em pontos, né, ali no final do grupo, vai ter que tirar esse saldo também. É uma situação, enfim, num grupo que a Sul-Americana, se tem camisas menos pesadas, essa situação do Corinthians esperadamente ia ser pior pelo fato de ser repescado, né? E aí quando você é repescado da Libertadores, você cai diretamente no pote 4, não consideram o ranking, enfim, para ter uma condição melhor na situação do grupo. E aí acho que um time que também vale um aspecto positivo entre os brasileiros é o Fluminense, né? Porque o Fluminense vinha de 2 vitórias, acaba empatando com a União Espanhola fora de casa com gol do Nonato já no finalzinho, né? Nos acréscimos do segundo tempo, mas está bem numa chave que também tem seu aspecto de tradição, né? Está com 7 pontos numa chave que tem 11 Caldas com 6 e a própria União Espanhola, que é um time que poderia complicar além do genérico do San José de Oruro, né? A ressurreição do San José de Oruro. E no grupo D também o Grêmio vale menção pelo empate com o Godoy Cruz fora de casa, né? Que era o jogo mais difícil da chave, e aí são os 2 times que estão com a classificação encaminhada, os 2 com 7 pontos, enquanto Sportivo Luquenho e Atlético Grau têm 1 ponto, e aí é uma disputa mais direta para ver quem fica na primeira colocação e fica com essa vantagem de conseguir a vaga direta para as oitavas de final, né? Lembrando que na Copa Sul-Americana tem esse esquema parecido com o que a Liga Europa tinha até a temporada passada, né? A Conference, em que o vice-líder de cada chave pega o terceiro colocado repescado da Libertadores numa fase prévia equivalente a 16 avos de final, enquanto o líder se classifica diretamente às oitavas, né? Então tem essa vantagem. E convenhamos que no calendário lotadíssimo do futebol brasileiro, né, do futebol sul-americano em geral, você economizar 2 jogos é uma vantagem considerável, até pensando em viagens, em dificuldades logísticas e tudo aquilo que a gente falou. Então, ter essa primeira colocação é importante, mas clubes brasileiros na Sul-Americana, em sua maioria, estão deixando a desejar nessa disputa. E fica o destaque também para a vitória do Cerro Largo de visitante contra o Vitória, né? Acompanhado por 4 torcedores que fizeram o trajeto ali da fronteira com o Rio Grande do Sul até a capital baiana, e a primeira vitória do clube do interior do Uruguai fora do Paisito. Felipe Lobo, tivemos também a definição dos finalistas da Copa Itália, né? No Derby della Madonnina, o Milan passou pela Inter, enquanto que o Bolonha, que já tinha encaminhado a classificação na partida de ida, voltou a vencer o Empoli, perdão. Assim, passou é pouco, né? O Milan atropelou mesmo a Inter, foi 3-0 e com sobras. O Luka Jovic, que tinha feito 2 gols na temporada inteira até agora, fez 2 gols nesse jogo. Foi importante para ele, né? É um jogador que a gente viu passar por muitos clubes, aí foi muito desejado na época que ele estava na Alemanha, no Eintracht Frankfurt, foi para o Real Madrid custando muito caro, nunca rendeu, e desde então ele nunca pareceu encontrar um lugar, né? No próprio Milan ele nunca conseguiu encontrar muito espaço, né? Para ser um jogador importante, acabou fazendo 2 gols, mas eu destacaria mais a partida até do Pulisic, que eu acho que foi importante, do Reinders, que acabou fazendo o 3º gol, que foi um gol bem importante também. Ele tem sido um jogador dos mais importantes desse Milan, né? Desde o começo da temporada, antes até da troca de técnico que aconteceu no meio da temporada, ele tem sido um dos melhores jogadores do Milan, embora ele seja um meio-campista central, tem feito muitos gols, e é um jogador importante. O Rafael Leão teve altos e baixos na temporada, mas ele foi importante nesse jogo também. É um jogador que tem um teto muito alto, né? Então quando ele joga muito bem, o Milan tem condição de fazer muito mais. Eu acho que o Milan tem jogado muito menos do que pode ao longo dessa temporada inteira, inclusive na Champions League podia ter feito melhor, mas a gente sabe
que é um time que tem um potencial alto, né? O curioso é que termina a temporada, numa temporada que a Inter pode ser campeã, né? Pode ser campeã italiana, ainda tá na briga, inclusive, da Champions, mas não perdeu da Inter, né? Foram 5 jogos, o Milan venceu 3 e empatou 2. Então, contra a Inter, o Milan não titubeou e foi muito bem. O Sérgio Conceição chega à sua segunda final em 4 meses, né? Ele assumiu ali na Supercopa Italiana e ganhou a Supercopa Italiana, né? Supercopa Italiana, claro, é o menor dos títulos da Itália, mas é um título. E agora a Copa da Itália, e pode ser um título relevante, aí pode ser realmente uma taça que tem mais peso. Mesmo assim, ele hoje o favoritismo é para que ele não fique, né? Muito provavelmente ele não ficará no Milan na próxima temporada. Já tem se falado muito sobre o destino do Conte, né? E até nos jornais italianos se fala que o Conte muito provavelmente vai ser alvo tanto do Milan quanto da Juventus, porque é um técnico que não deve ficar no Napoli pelo conflito, né? Ele meio que selou a paz com o De Laurentiis até o fim do campeonato, porque enfim, não tem mais janela de transferências, né? Não dá mais, ele já reclamou publicamente, já reclamou até do centro de treinamento, então não dá mais para reclamar, né? E aí eles vão tentar ganhar o título, mas é muito improvável que ele continue em Nápoles. Então e também é muito improvável que o Sérgio Conceição fique no Milan, mesmo que ele ganhe os títulos. Ele pode terminar a passagem dele aí com cerca de 6 meses no cargo, com 2 títulos de Copa. Mas não pode subestimar o Bolonha, que faz uma temporada muito boa. Já tinha se classificado desde a primeira partida, né? Abriu 3-0 com muita facilidade. A gente sabia que ia se classificar com um pé nas costas. E o Bolonha pode conseguir um título que é super importante para a história do clube, né? É um time que está fazendo uma campanha muito boa. Provavelmente vai para a Champions ou vai para uma competição europeia. Acho que é muito difícil que o Bolonha fique de fora, né? Pelo que tem jogado. Então pode ser uma temporada histórica aí pro Bolonha, porque um título sempre a gente sempre fala, né, Matias? A gente sempre falou isso da Copa do Brasil, mas vale para qualquer Copa, né? Vaga em competição europeia é legal, mas isso é bônus. O que vale das Copas é a taça, é o título e a história. Mas é muito menos importante pensar que em 2003 o fulano se classificou para Libertadores do ano seguinte. Isso é legal, mas o que fica na história é a taça. Então, assim, ganhar a taça é muito mais relevante, né? Então é legal que o Bolonha se classifique, mas independente da vaga, ganhar a taça vai ficar na história do clube. Por exemplo, o Paulista de Jundiaí tem lá no Jaime Sintra, né? Tá campeão da Copa do Brasil de 2005. Não tá tipo fase de grupos da Libertadores de 2006, né? Não tá lá, ganhou do River em Jundiaí. Né? Não, o título é o que vale, né? 14 de maio a final, tá? Só para deixar a informação, 14 de maio a final. E resolveu um problema, a Inter resolveu um problema também para a Federação Italiana, né? Porque imagina só se... Mas se tiver o Sparedi vai ser um problema ainda. Também, O Bruno Bonsante, já nessa semana de Premier League, né? Tivemos a vitória do City sobre o Aston Villa, né? Pensando justamente na classificação para a Champions, e o Arsenal empatou em casa com o Crystal Palace, deixando o Liverpool a 1 ponto do título. Tinha uma chance de conquistar o título no sofá, né? Porque se o Arsenal perdesse, mas nunca pareceu que isso ia acontecer também. Então agora deixa o Liverpool com a possibilidade, né? Em casa, faz toda a festa, convida o Klopp, o Mário Marra vai para lá também. Já tá lá. É uma festa completa, né? Então, convidados ilustres para o título do Liverpool, Klopp e Marra. Então, acho que fica melhor desse jeito. O jogo importante mesmo foi City Villa, uma vitória essencial do City, que eu nem achei que poderia acontecer, que aconteceria, né? Acho que poderia acontecer, mas eu não achei que o City era realmente favorito para esse jogo. Ao ganhar, fica uma situação bem melhor para conseguir essa vaga na Champions League. O Aston Villa fica em 7º com 57 pontos e 34 jogos. O problema é que aí o Chelsea pode abrir 3 e o Newcastle pode abrir 5 e o Nottingham Forest pode abrir 6, né? Porque eles têm um jogo a menos.
O Newcastle recebe o Ipswich Town, então, né? E o Chelsea recebe o Everton, então meio que também, né? E o Nottingham Forest tem um adversário mais difícil, pega o Brentford, que tá meio que ascensão, né? Mas encostou ali na briga por vaga na Conference League também, tá só alguns pontos abaixo do Bournemouth. Então ficou um pouquinho mais difícil essa vaga pro Aston Villa, ainda tem 4 rodadas pela frente, mesmo que os adversários vençam nesse fim de semana e no meio de semana, né? Porque também tem a semifinal da Copa da Inglaterra, mas a briga ainda tá bem aberta. Pois é, e para arrematar, Leandro Stein, também tivemos rodada no meio de semana de La Liga, já que no final de semana teremos a final da Copa do Rei lá em Sevilha. Bom, uma rodada importante pensando na maneira como o Barcelona e Real Madrid estão numa disputa ainda apertada, né? Mas foram 2 times que entraram em campo pensando muito mais na Copa do Rei, enfim, poupando algumas peças também, né? Os 2 acabaram entrando com um time misto. O Barcelona venceu o Mallorca por 1-0, que era um jogo que se desenhava de certa forma capcioso, né? Mas foi um Barcelona que teve muito volume de jogo, conseguiu criar muitas chances, né? O Román, o goleiro do Mallorca, fez defesas importantes, sobretudo no primeiro tempo, mas o Barcelona, ali no início da segunda etapa, destravou o placar com o gol do Dani Olmo, 1-0 suficiente para manter os 4 pontos de vantagem. Já o Real Madrid tinha um jogo que costuma ter seus obstáculos, né, que é pegar o Getafe fora de casa, um Real Madrid também com muitos garotos em campo, né? O Arda Güler marca o gol da vitória por 1-0 no primeiro tempo, o Endrick também teve algumas chances, né, que acabou desperdiçando. No final, o Getafe deu um susto ali, teve um momento de pressão na reta final da partida. O Getafe até que conseguiu finalizar mais que o Real Madrid, mas 1-0 suficiente também para manter essa perseguição e renovar um pouco os ares antes da final da Copa do Rei, né? Uma Copa do Rei que ela é mais importante para o Real Madrid nesse momento, considerando a eliminação na Champions, enfim, a situação em La Liga do Real Madrid, que é mais difícil, e até pensando numa resposta necessária do Real Madrid, né, em relação ao que o time não vem apresentando nesses jogos mais recentes, em relação ao que é o investimento do clube, em relação ao que é a própria situação do Carlo Ancelotti, né, essa dúvida se de fato ele vai sair na próxima temporada, e também porque o Real Madrid contra o Barcelona tem exibido muitas dificuldades, né? Já o Barcelona, com uma chance real de conquistar a tríplice coroa, pode aproveitar essa Copa do Rei também pela leveza do time, né? Pela maneira como o time do Hans Flick tem funcionado tão bem e tem correspondido nesses jogos contra o Real Madrid. E aí a 8ª final de Copa do Rei entre os dois, né? Se a gente for pensar no domínio histórico de Barcelona e Real Madrid no futebol espanhol, 8 finais de Copa do Rei, eu acho pouco até, né? Pensando que a primeira foi só em 36, que a gente conta a história na newsletter, que o período, sobretudo ali dos anos 50, em que o Real Madrid era tão poderoso, o Real Madrid não chegou ao título, muitas vezes porque o Barcelona tirou ele da campanha antes. Então, uma ocasião especial que não é tão comum assim quanto a gente pensa, e que tem todos esses elementos, né? Tem esse peso todo dentro da temporada, mas é um Real Madrid mais interessado em se justificar e atrapalhar o Barcelona do que necessariamente uma valorização tão grande assim do título pro clube, né? É isso, e a gente vai repercutir, né, tanto essa final da Copa do Rei quanto a semifinal da Copa da Inglaterra na próxima segunda-feira, ao vivo. O horário a gente tem que confirmar ainda, né, pessoal? Porque podemos ter novidade na segunda, mas acompanhe aí, né, as redes sociais do Meio Campo. Para os apoiadores também a gente sempre comunica ali no grupo do WhatsApp, mas a certeza que segunda que vem tem podcast, o horário ainda por confirmar. Para quem gosta de acompanhar ao vivo, se inscreva e toque o sininho no YouTube, porque ele avisa. Então a gente vai programar a live e aí você já sabe quando que vai começar. Então é isso, fica o recado, a gente volta semana que vem com mais. Tchau, tchau.